Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o controle de tarefas aqui dentro do Webster. Então, como vocês podem ver aqui na minha tela, eu estou na tela de fluxos na parte de gestão. Então, vocês podem já ver aqui o meu controle de tarefas. Aqui tem algumas pré-visualizações sobre o próprio fluxo. Então, quantos cards pendentes, finalizados, comentários dentro do fluxo e lembretes em atraso, certo? E alguns botões que também tem referente a esse fluxo. Então, aqui é arquivar. Isso daqui é o link público. Então, o que isso significa? Pessoas fora do Webster com esse link podem criar solicitações para esse fluxo. Aqui são os responsáveis do fluxo, então a gente tem os admins, então aqui são as pessoas que podem mexer em toda a configuração do próprio fluxo, então fases, formulários, responsáveis, toda a configuração no geral. Visualizadores são as pessoas que podem ver tudo dentro desse fluxo, mas não mexem em nenhuma configuração. Membros. Aqui são as pessoas que são responsáveis das fases. Automaticamente, se eu coloco um e-mail aqui, a pessoa fica responsável por todas as fases daquele fluxo. Então, fica mais fácil para depois se retirar, caso a pessoa não seja responsável por uma fase específica, do que ir colocando um por um. Mas depois eu mostro também como se coloca por fase o responsável. O que isso quer dizer? Quando a pessoa é responsável por um card por uma fase específica, ela só vai receber na caixa de entrada dela quando o card estiver naquela fase em específico, certo? Se não tiver naquela fase, a pessoa não visualiza aquele card, se ela não for visualizador e nem admin. E criadores de cards são as pessoas que vão poder criar solicitações dentro do fluxo a partir da sua caixa de entrada, além do link público que eu mostrei ali anteriormente. Aqui é para copiar o fluxo em si, né, caso queira. E aqui eu vou entrar para vocês verem como que está a disposição do fluxo num todo. Aqui é uma tela de visualização para teste. Entrei aqui para vocês verem como que está o formulário. Então, aqui é o formulário inicial, onde a pessoa vai criar a solicitação. Então, se a gente preencher aqui, vocês vão ver que as informações vão se duplicarem. Por quê? Porque esse é o comportamento que eu disse dos campos de acordo com cada fase. Então, como vocês podem ver, existem tipos de campos diferentes em cada fase. A gente diz como isso funciona, então vai do formulário inicial até concluído. Então, o formulário quanto às fases são configuráveis, certo? Então, aqui na edição do formulário, a gente pode dizer quais são os campos que a gente quer adicionar, quais tipos de campos que a pessoa precisa preencher, se o campo é obrigatório, se ele é editável e assim por diante. Vou voltar aqui para vocês verem agora a disposição em relação às fases. Então, eu clico aqui. Então, como eu disse, além do formulário ser configurável, a gente também consegue configurar as fases. Então, a gente pode adicionar mais fases, a gente pode remover uma fase e também a gente consegue editar, né, o nome. A gente também consegue dizer para onde as coisas vão. Então, se a gente consegue dizer aqui em transições da onde a triagem pode ir e deixar de ir. Então, por exemplo, de triagem, eu só quero que ele vá para prioridade, então eu desmarco todas essas outras opções. Então, quando eu clicar no card e tentar mover, ele vai direto para prioridade. Por quê? Porque eu acabei de dizer que ele só pode fazer esse tipo de movimentação. Como eu estou na tela de gestão, eu consigo ver tudo. Mas para quem estiver na caixa de entrada, não tem essa visualização. Por quê? Como eu disse anteriormente, quem é responsável por cada fase só vai ver o card aqui na sua caixa de entrada, ver qual que é o fluxo, qual fase que está, clicar e passar, fazer o que precisa ser feito. Vou voltar aqui então para mostrar os responsáveis por cada fase. Então, como eu disse, lá em membros a gente coloca e automaticamente a pessoa fica responsável por todas as fases. Então, se eu vier aqui em responsáveis, já vai estar o e-mail. Então, eu vou dizer que aqui não é mais esse e-mail como responsável.
Por quê? Porque nessa fase de prioridade seria outra pessoa, então eu coloco e-mail aqui e deixo essa pessoa como responsável. Além disso, a gente também consegue colocar grupos de pessoas além de um e-mail só, certo? A gente consegue criar um grupo de pessoas e adicionar esse grupo de pessoas caso for responsável por uma fase em específico. Então, como eu disse, a movimentação dos cards também são restringidas por causa das transições, como eu mostrei ali anteriormente. Como a gente já diz para o responsável o que ele precisa ser feito direto na caixa de entrada, a caixa de entrada ela é personalizável. Então, aqui a gente pode adicionar várias colunas, como a gente pode remover. Só a primeira coluna de triagem, que ela é padrão, realmente aqui chega todos os cards. Então, é personalizável. Então, se a gente colocar aqui uma coluna prioridade e mover os cards, isso não acontece nada com a movimentação dentro do fluxo. Vocês podem ver que elas continuam nas mesmas fases, porque aqui é um controle pessoal, isso não atinge direto no próprio fluxo em relação à sequência dos passos. O que acontece que movimenta um card de uma fase para outra é clicar no card e dizer o que acontece naquela solicitação. Então, se eu clicar aqui e não colocar uma observação e mover, e agora eu vou mover para aguardando a resposta. Aí ele saiu da minha caixa de entrada. Por quê? Porque realmente eu coloquei uma atribuição para aquela card e aquele card moveu para aguardando resposta. Então, como a gente for ver aqui, ele já está aqui, me aguardando resposta, certo? Outras coisas que a gente consegue ver é através também da tela de tabela. Aqui a gente está vendo em forma de Kanban, então os cards estão atribuídos dessa forma. Mas se a gente vier na forma de tabela, a gente vê o mesmo comportamento, só que em formato de linha, do que se em formato de card, a gente está vendo em formato de linha aquelas informações que estão nos cards. Outras coisas que a gente também tem dentro do Webster são dashboards personalizados que a gente consegue fazer em cima desse próprio fluxo. A gente também tem o dashboard de acompanhamento na parte de gestão. A gente tem tags, agendamentos, link entre os processos, então a gente consegue linkar esse fluxo com o outro. A gente tem condicionais, então se a gente vier aqui e mexer nesse campo aqui, a gente consegue ver um condicional de formulário. Então, se vocês verem aqui, se eu cliquei sim, não aparece o campo de observação. Se eu colocar não, aparece. Por quê? Porque eu coloquei um condicional nesse formulário. A gente tem solicitação offline e muito mais. Caso tenha alguma dúvida, estamos à disposição.